Então, Leonardo, você está aí com a palavra. Obrigado, professor. Poderia confirmar se estão me ouvindo bem? Sim, estou te Tá ouvindo. bem. Eu vou iniciar aqui então a apresentação. Primeiro, agradecer a presença de todos que estão aqui prestigiando a apresentação, a disponibilidade também da banca e o professor Daniel. Como foi apresentado, né, meu nome é Leonardo Nazário da Silva, eu sou engenheiro de gestão de energia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vou apresentar o trabalho que, em português, o título é Transição Energética em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica, um estudo de caso com foco na atualização de redes existentes. Gostaria, primeiramente, de iniciar dizendo, né, agradecendo a todos os professores que fizeram parte da minha trajetória, porque esse é um trabalho que carrega bastante da minha trajetória acadêmica, porque ele se inicia ainda lá na graduação, onde eu fiz iniciação científica. Então, um agradecimento especial ao professor Daniel, que tem me acompanhado desde esse momento. A apresentação ela vai ser dividida nos seguintes tópicos. A gente inicia pela introdução, objetivos, revisão bibliográfica, a metodologia desenvolvida, o diagnóstico de uma rede real, a conversão para corrente contínua, os resultados, a conclusão, os estudos futuros e as publicações que são o resultado da minha participação no programa. Por fim, as referências. Então, para trazer todos para a mesma página, e já que o conceito de transição energética ele é visto em diversos países e ele é bastante amplo, eu trouxe aqui a definição feita pela empresa de pesquisa energética. A transição energética, conforme definido, ela é composta por vários temas, mas dentre um deles é o desenvolvimento sustentável, as mudanças climáticas, a inovação tecnológica, a digitalização, o uso eficiente de recursos energéticos, e a adoção de fontes de baixo carbono e eletrificação. Então, esse conceito ele é amplo e ele impacta os sistemas de distribuição de energia elétrica, os sistemas elétricos em geral, em diversos aspectos, como desde do planejamento dele, como também nos quesitos sociais desses sistemas. A motivação desse trabalho, ela parte das referências tanto nacionais como internacionais. Então, a nacional ela é o Plano Nacional de Energia, desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia, e a internacional é o Net Zero Roadmap, que é um caminho para que se tenha uma redução de emissão de gases de efeito estufa, visando que não aumente a temperatura acima de 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais, e essa temperatura considerada a temperatura de não retorno. A partir desse momento, não haveria uma solução para o aquecimento global. E essas duas referências elas foram selecionadas porque elas tratam, a nível nacional e internacional, sobre temas que estão relacionados com a dissertação. Então, esses temas são a adoção de fontes renováveis de energia, os recursos de transmissão de energia e a eletrificação. Então, quando a gente fala das fontes, essas referências tratam que a gente já vê uma adoção bastante ampla de fontes renováveis e essa adoção tende a crescer para que seja atingidos os objetivos de ficar abaixo dos níveis de emissão estipulados. Só que para essa adoção ser possível, é necessário recursos de transmissão de energia. Então, o Plano Nacional de Energia, ele trata as dificuldades que se tem de absorver toda essa energia e todas essas fontes que vêm sendo implementadas, muito por se tratarem de fontes variáveis e algumas delas não controláveis. Então, o PNE explica essas dificuldades, esses desafios, e comenta, entre alguns pontos, o custo alto para implementar novas infraestruturas e também a dificuldade em relação a espaço físico em áreas densamente populacionais. Então, esses dois temas estão muito ligados aqui à dissertação. E a eletrificação é mais um ponto que balizou aqui a pesquisa, porque a gente já tem um consumo de energia no Brasil bastante elevado, elétrico, mas ainda tem muita margem para que se seja adotado. Então, a gente está falando de processos industriais que podem ser eletrificados, como também toda a parte de mobilidade urbana
que tende a se tornar elétrica. Em relação aos objetivos do trabalho, como comentado, ele é um trabalho que busca aqui avaliar os impactos da transição energética em sistemas de distribuição de energia elétrica, com a ideia de converter a rede de corrente alternada para corrente contínua, visando mitigar os impactos associados ao crescimento da demanda elétrica, otimizar o desempenho das redes frente a esses desafios que eu comentei anteriormente, que é a integração de recursos energéticos distribuídos, a maneira ampla de chamar essa geração ou mesmo os sistemas de armazenamento, e a redução das perdas técnicas, a melhoria da qualidade de energia e o aumento da resiliência das redes. Como objetivo específico, a ideia aqui é modelar uma rede de distribuição real, simular a inserção dos recursos energéticos distribuídos, avaliando os impactos técnicos e analisar o desempenho técnico da rede quanto às perdas elétricas, nível de tensão e capacidade. Comparar também os cenários de operação entre corrente alternada e corrente contínua e buscar evidenciar essas potencialidades da conversão como uma alternativa para atualizar as redes existentes, né? E visando não ter uma intervenção tão grande na rede. Então, para fazer um estudo prévio do trabalho, foi feita a revisão bibliográfica para identificar quais eram os temas tratados aqui relacionados a essa frente ampla de pesquisa. Então, foram buscadas na base do Scopus 526 artigos que possuem as palavras-chave relacionadas ao tema da pesquisa. E nessa imagem aqui a gente já pode ter uma ideia de quantas palavras-chave são, e também visualmente a gente já consegue identificar que existem algumas áreas macro que são determinadas aqui pelas cores, né? Então, aprofundando um pouquinho nessas diferenças aqui entre as cores, no lado direito, essa imagem ela identificou as principais áreas e os artigos que estão nelas. Então, as principais áreas identificadas são a adoção de redes de corrente contínua para off-grid, a avaliação de controle para sistemas de distribuição em baixa tensão e corrente contínua, e microredes, que é o tema que a gente identificou que é o que está mais em alta, com mais artigos sendo publicados, e que é uma grande área aqui identificada. Em relação ao standard, a gente foi aprofundado em relação ao slide anterior e filtrado melhor quais os artigos tinham relacionamento direto com essa pesquisa. Então, foram selecionadas as referências que estão aqui detalhadas nessa tabela, e essas referências foram classificadas aqui em alguns aspectos. Então, quando a gente fala do âmbito, se é uma pesquisa nacional ou internacional, então todas as referências aqui encontradas são a nível internacional. O foco dessa pesquisa ela foi encontrado, né, controle, integração de recursos energéticos distribuídos, qualidade. O que mais apareceu aqui foi a própria integração desses recursos. E nível de tensão, consegui filtrar de uma maneira que apareceu a maior parte dos artigos que falam sobre a distribuição de energia elétrica em baixa tensão em corrente contínua. Em relação ao porte, como eu tinha comentado, a parte de microredes está bastante alta, então ela aparece bastante aqui, e tem alguns artigos que retornaram aqui com o tema de distribuição de energia. Já para validar essa metodologia, a grande parte dos artigos eles utilizam redes não padronizadas, que acabam dificultando um pouquinho a replicabilidade desses estudos e até mesmo a representação de outras redes a partir deles. Então, a gente tem um artigo que utilizou o sistema do SIGRE, 2 artigos que utilizaram o sistema real, e os demais todos utilizaram redes não padronizadas. Então, essa dissertação ela vem com o objetivo de cumprir algumas lacunas identificadas aqui. Então, em relação ao âmbito, ela é feita como uma rede nacional. Ela busca avaliar a capacidade da rede de distribuição. Ela busca integrar os recursos energéticos distribuídos e avaliar a qualidade. O nível de tensão adotado aqui é de baixa tensão.
o porte da rede é de distribuição e a validação da metodologia a partir de um sistema real que está disponível nas bases da ANEEL para que possa ser replicado e também utilizado em qualquer outra rede. Ainda sobre a revisão bibliográfica, dar um passinho atrás aqui e dizer o motivo de a gente estar pesquisando em relação à adoção de sistemas de corrente contínua, mesmo que se já tenha consolidado os sistemas tradicionais em corrente alternada, né? A gente sabe dessa consolidação dos sistemas em corrente alternada, mas a gente vê também um crescimento de sistemas em corrente contínua. Claro que ele começou muito a nível de transmissão, transmissão de energia em corrente contínua, mas a gente tem visto na revisão bibliográfica esse nível de tensão reduzindo ao longo do tempo das pesquisas. Então, a principal vantagem está na redução de níveis de conversão, etapas de conversão. Então, na esquerda, a gente tem a representação de um sistema fotovoltaico que é integrado a uma rede de corrente alternada, e ele passa basicamente por duas etapas de conversão. Uma delas é uma adequação de nível de tensão, e depois uma conversão de corrente contínua para corrente alternada, passa por um filtro e então chega na rede. Já em corrente contínua, que está no lado direito do gráfico, a gente tem apenas uma adequação do nível de tensão e a conexão com a rede. E o mesmo se replica para outras fontes, o que é bastante interessante. Então, mesmo os aerogeradores sendo máquinas rotativas e que estão em corrente alternada, eles não giram na frequência necessária para que seja integrado de maneira direta na rede, então ainda é preciso essas duas etapas de conversão. E para sistemas de armazenamento de energia, também tem essa dupla conversão pela necessidade de adequar o nível de tensão e depois adequar com a frequência da rede. Então a gente conseguiu ao menos uma redução de conversão aqui a partir da utilização de sistemas de corrente contínua. A metodologia adotada para o estudo, ela parte da escolha do sistema de distribuição de energia elétrica. Posteriormente, a gente vai para a parametrização da rede no software de simulação. E aqui entram os dados de infraestrutura e dados de consumo. Posteriormente, é feita a criação dos cenários, a construção desses cenários para avaliar as mudanças impostas ali pela transição energética. Após isso, é feito o fluxo de potência pela primeira vez, e esse fluxo de potência busca diagnosticar o sistema implementado e que está operando com todos os dados que vieram sem modificação. Então, é feito esse diagnóstico a partir de dias típicos e também esse diagnóstico é feito a partir da simulação anual da rede. Após isso, é feita a conversão para corrente contínua, é executado novamente o fluxo de potência para que se obtenha os resultados e, por fim, elaborar as conclusões. Falando da parametrização da rede, né, que é uma das primeiras etapas, eu tinha comentado anteriormente, mas ela é obtida numa base de dados aberta, mantida pela ANEEL, onde tem todas as redes de distribuição de energia das distribuidoras de energia elétrica brasileiras, então a BDGD, que é a base de dados geográfica da distribuição, e lá tem as cargas que foram estipuladas aqui, tem a rede que foi definida para esse estudo, e as cargas, então, foram obtidas a partir dessa rede na BDGD. Então, a rede escolhida possui 7.422 cargas, todas elas com um perfil bastante focado em residencial. Foi representado, a partir da BDGD, todos os ativos físicos. Então, a gente tem os consumidores, tem a parte de geração também, tem transformadores, condutores e todas as demais partes da rede. Então, essa rede tem 128 transformadores, 194 km de condutores e, presente hoje, 297 sistemas de geração que totalizam 2,7 MB. Após isso, foi também utilizada aqui a projeção e classificação para esses dados, e para isso foi utilizado o software K-means e o Prophet para projeções. Como representação da rede que é feita no software, a gente tem essa imagem aqui que representa mais ou menos como é essa vista do sistema dentro do software de simulação. Como eu comentei, o software de simulação ele é onde a gente implementa todos esses pontos comentados anteriormente. Então, é no OpenDCS que foi o escolhido aqui
por ser um software de base aberta e também por ter a recomendação da ANEEL do uso desse software para cálculo de perdas no sistema de distribuição. Então, a carga, a geração distribuída e também a geração centralizada foram todas implementadas nesse software, assim como a rede como um todo. E eu coloquei um asterisco aqui nessa geração centralizada, porque ela não é uma geração centralizada de grande porte, é uma geração que eu chamei de centralizada por ser uma geração que não possui carga local. Então, são usinas dedicadas de alto consumo remoto, onde não tem nenhuma carga lá. Passando para a próxima etapa e já pensando aqui em como avaliar essa rede, então alguns aspectos que vão ser avaliados é a qualidade da energia, com base no módulo 8 do PRODIST, as perdas na distribuição, com base no módulo 7, e a capacidade da infraestrutura, que é feita com base na normativa técnica da distribuição da CE, que é a responsável pela rede, e alguns índices de eficiência também que foram estipulados para avaliar as perdas. O estudo de caso conduzido e foi aplicada a metodologia, ele foi conduzido na rede de um alimentador de Osório, que atende aí essas 7.422 cargas. Esse alimentador, ele atende grande parte da central de Osório, e ele não possui a parte industrial aqui, então é um alimentador majoritariamente residencial. Ele inicia, né, próximo ao Morro da Borrússia, onde tem a subestação, e a partir de lá saem os condutores em média tensão para atender as residências, e os pontos aqui são onde estão localizados os transformadores. Então, cada um dos pontos são transformadores, a parte chata lá em cima é a subestação. A partir da parametrização já feita, foi estipulado os cenários que vão ser simulados, buscando entender essa transformação que as redes vêm passando nos últimos tempos. Então, para isso, o primeiro cenário implementado foi o cenário de carga atual e o impacto da geração distribuída. Então, foi simulado sem a geração distribuída e com a geração distribuída atual. Posteriormente, foi feito um acréscimo de carga com base no histórico passado pela EPE. E o impacto da GD 2030 foi avaliado nesse cenário também de carga elevada. Então, sem geração distribuída e com geração distribuída 2030. Depois desse cenário, foi feita uma comparação da contribuição da geração distribuída e da geração também chamada geração centralizada, da GC, onde buscava entender quais são as diferenças ocasionadas por essa diferença de potência da geração na rede. E a carga 2030, comparação de níveis de GD, com o uso da carga já projetada para frente, com os diferentes níveis de GD. Então, no lado direito, a gente tem aqui o gráfico com todos os cenários implementados, e eu não vou falar sobre eles aqui, porque a ideia é aprofundar nos próximos slides, mas aqui a gente já tem uma ideia de quantos cenários foram rodados para essa rede. E a gente consegue notar algumas diferenças aqui de resultado, né? Então foi bastante amplo aqui o quanto retornou nessas simulações, né? Então, falando sobre o primeiro cenário, carga atual e impacto da GD atual, foi avaliado, foi executada a simulação, e a gente tem aqui de forma visual os resultados dessa simulação. Então, no gráfico aqui à esquerda, ele tem a carga atual, visando entender o impacto da geração distribuída para o mês de janeiro, que é o mês onde a gente tem a maior produção. Então, no eixo vertical, a gente tem a demanda total registrada, e aqui o ponto de medição é olhando a rede de fora, lá no ponto de conexão mesmo, lá com a subestação. Então, e no eixo horizontal aqui a gente tem a hora do dia que foi esse resultado. Então, quando a gente olha a primeira curva aqui em azul, ela é a curva do domingo. Então, DO é a sigla utilizada para identificar o domingo, e com a carga atual e a GD atual. Se não houvesse a geração distribuída, essa curva estaria acima, e aqui é representada pelo pontilhado, e
Então a gente consegue observar que parte da carga vem sendo atendida já pela geração distribuída, porém no período noturno, né, a partir das 19 horas, a gente já não tem mais o atendimento dessa carga a partir das fontes instaladas no local. O mesmo se repete para o dia útil, então a gente tem aqui em verde o dia útil com a GD atual. Quando a gente remove essa geração, tem aí um crescimento, já que o dia útil ele tem uma carga mais elevada do que em relação ao sábado e domingo. Já no sábado, a última curva aqui, a ideia é só mostrar que o comportamento ele segue dos demais dias, mas a carga do sábado também é menor em relação ao dia útil. E falando quando a gente está falando aqui de implementação de sistemas fotovoltaicos, que é o mais comum hoje no Brasil, é importante a gente avaliar para pelo menos dois períodos diferentes aqui, já que no inverno se tem uma redução aí da radiação e de quanto esses sistemas performam. Então, no lado direito, a gente tem a mesma análise do que conduzido anteriormente, só que aqui, para o período de inverno, sem geração distribuída, teria um acréscimo de carga no sistema e o comportamento ele é muito similar em relação à quantidade de carga, né? Para o inverno a gente tem também o dia útil representando aí o maior nível de carga. Então, fechando aqui essa análise, a gente tem como resultados macro a redução da sobrecarga quando a gente utiliza GD. Então, nos níveis atuais, já há uma redução de recarga, uma redução de sobrecarga nos dias úteis proporcionada pela geração distribuída. E no inverno, essa redução de sobrecarga é menor. Então, como esperado, aí, esses sistemas não atendem tanto no inverno como no verão. Falando da carga 2030 e o impacto da geração distribuída, os eixos são mantidos aqui, mas a ideia é mostrar os diferentes níveis de geração, a geração distribuída sem geração distribuída e a geração em 2030. A gente manteve aqui esse resultado, né? A carga sendo atendida parcialmente pela geração. Isso se repete para os dias úteis, final de semana, sábado. E como ponto macro dessa análise aqui, foi uma redução de sobrecarga. Ela foi bastante expressiva aqui de 62%. Então, a geração em 2030 ela vai estar muito maior do que sem geração e por isso essa redução da sobrecarga, né? A redução do consumo também era um resultado esperado. Ela foi cerca de 16% e a redução de perdas também foi um dos resultados aqui. Falando de carga 2030 e comparação de níveis de GD, então aqui a gente vai ter um pouquinho mais de curva plotada no gráfico, mas a ideia é avaliar essa diferença de quantidade. Então, GD 2030 e GD atual, a demanda da rede ela cresce um pouquinho, já que a potência instalada é menor. E se não houvesse, a potência instalada seria ainda maior. Então, o mesmo resultado ele se replica aqui em diferentes níveis para os outros dias da semana. Mas o comportamento ele é similar, bastante similar. Então, o que vai mudar é o nível de quanto está sendo atendido. Então, os pontos-chave dessa análise foram que a demanda máxima ela foi mantida, então isso quer dizer que não houve aí não apareceu para a rede uma demanda de geração, já que ela se manteve quando não tinha geração também. Manteve a mesma quando não tinha geração. E houve um acréscimo de perdas com o acréscimo de potência instalada de geração distribuída, isso é esperado devido ao maior fluxo de potência na rede. Então, a gente está saindo de uma rede tradicional, onde a geração vai para a carga, para uma rede onde a gente tem a carga não chega a voltar para a geração, mas fica circulando próximo dos consumidores, onde está sendo feita essa geração. Comparando agora GD e GC, as curvas elas tiveram um comportamento similar, mas aqui a gente tem uma diferença maior entre o sem geração distribuída e com geração distribuída de diferentes potências, né? Então aqui a gente pode ver mais claro, né, a chamada curva do pato, porque a gente tem mais potência instalada para esse cenário aqui. Então, como eu comentei, né, são 2.7 MB instalado na rede e isso proporciona essa diferença aqui nas curvas. O comportamento ele é replicado das demais para os outros dias por sábado e domingo.
Aqui, a redução do consumo ele foi mais expressivo, então foi 25% de redução, e eu estou falando de redução do consumo olhando do ponto de vista da subestação, e houve um aumento de perdas por transformação que era esperado devido à integração desses sistemas de maior porte ser feita por transformadores dedicados, e esses transformadores eles então integram esses sistemas, só que à noite eles ficam magnetizados sem estar proporcionando uma geração. Então, a perda por transformação, especialmente sem carga, aumentou aqui nesse cenário. Então, com base na análise feita até aqui, o diagnóstico feito até aqui da rede, a gente identificou que os principais drivers dessa mudança são, de fato, a presença da geração distribuída em diferentes níveis. A variação do consumo não foi tão expressiva nos resultados finais, e por isso a ideia é detalhar mais a parte da geração. Então, no gráfico à esquerda, a gente vê a demanda total do alimentador e quanto se espera que os sistemas instalados gerem, e que faz com que reduza aí a carga do sistema. E na direita foi aprofundado também um ponto que é bastante interessante, que era compreender se em alguma parte da rede tinha uma inversão de fluxo, porque esse é um tema bastante alto e tem sido um desafio enfrentado por quem tenta instalar sistemas fotovoltaicos atualmente. Então, no lado direito, a gente viu que, dentre os 128 transformadores implementados na rede, o que mais tem geração distribuída ainda não ocasiona uma inversão de fluxo, mas está em níveis bastante baixos de potência ao longo do dia, no período de geração especialmente, né? E aqui também é importante destacar que esse é um ponto de mudança onde a gente vai sair da rede de 7.422 consumidores para uma rede mais concisa, visando essa implementação agora da conversão de corrente alternada para corrente contínua. Então, vai ser implementado, né, os casos para analisar a partir de corrente contínua a partir de agora. Então, o caso base é o caso onde não há geração. Depois a gente tem o caso do sistema fotovoltaico, a gente tem a geração diretamente na carga. Então, a gente está falando de sistemas fotovoltaicos que estão instalados em todas as residências, porque, como a gente viu, mesmo no transformador mais carregado, não houve um impacto tão significativo. Então, a ideia é colocar esses sistemas visando o pior cenário, ou seja, a implementação de sistemas em todas as cargas. E também, depois disso, né, fazer a implementação do sistema de armazenamento, que vem aqui para representar uma parte de digitalização da rede, né? Como eu havia comentado, como havia sido feito, né, na rede anterior, com todos os consumidores, a gente está partindo aqui para uma redução da rede, mas ainda assim é feita a implementação no OpenDCS, e as redes são implementadas da mesma maneira, visando não ter mudanças significativas. Então, o que precisa ser modificado apenas para que a rede passe para a corrente contínua. Então, em corrente alternada, a gente tem transformadores, e corrente contínua passam a ser conversores. Então, esse é um ponto de vantagem aqui em relação para a rede de corrente contínua, porque a gente tem uma redução de perda sem carga, que eu já comentei que foi um ponto bastante pertinente na análise anterior. A topologia ela se manteve a mesma, só que em corrente alternada são 4 condutores, são a fase A, B e C, e o condutor neutro. E em corrente contínua é adotado 2 topologias distintas que utilizam 2 ou 3 condutores. Os condutores, falando neles, a gente tem a consideração deles em corrente alternada com as propriedades relacionadas à frequência. Já para corrente contínua, essas propriedades físicas seguem a mesma, mas a gente tem a representação diferente no software para que se tenha aí a redução de capacitância e indutância desses condutores. Já os inversores, eles também foram modificados porque a gente tem um aumento de eficiência nesses componentes. E, por fim, as cargas, elas não tiveram qualquer mudança em relação à energia demandada, à energia ativa, mas em corrente contínua o fator de potência se torna unitário e as conexões mudam um pouco. Em relação à análise desses resultados, a ideia foi avaliar a transição energética, então a gente, por transição energética que estou chamando
a presença dos sistemas fotovoltaicos e o sistema de armazenamento, mas a ideia também é avaliar um cenário de capacidade, onde a gente busca entender até quanto essa rede consegue proporcionar, e o motivo dessa análise aqui é que com a presença de cada vez mais veículos elétricos sendo carregados, a gente tem uma simultaneidade do consumo que pode se tornar bastante representativa. Então, a ideia do cenário de capacidade é avaliar isso. Quanto a rede consegue proporcionar de energia no mesmo momento, então, num instante. E aqui são replicados os pontos que vão ser observados. Então, a qualidade de energia, perda na distribuição e a capacidade da infraestrutura. Falando da primeira análise de transição energética e uma análise aqui com a topologia unipolar, a gente tem no gráfico, aqui na esquerda, a potência máxima no eixo vertical e os transformadores que são avaliados no eixo horizontal. Então, essa rede reduzida ela possui esses transformadores e os condutores. Então, a gente está olhando de uma maneira muito mais micro agora e não mais tão macro como anteriormente. Aqui a gente está vendo por transformador e por condutor. Então, no lado direito, né, corrente máxima e cada um dos condutores. Então, o que foi observado aqui é que a rede unipolar ela já não tem a capacidade de operar em um cenário de transição energética onde se tem um acréscimo de sistemas fotovoltaicos. Isso se dá porque a gente, deixa eu pegar aqui o apontador, olhando esse condutor aqui, ele já ultrapassou o limite da propriedade física dele. Então, é um condutor que ele poderia aceitar um fluxo de potência, uma corrente de até 122 amperes, e a gente já ultrapassou bastante isso. Então, acabou não sendo viável essa topologia. Com isso, foi adotado, então, a topologia bipolar. Então, aqui, os mesmos pontos de observação, transformador do lado esquerdo, corrente nos condutores do lado direito, e aqui sim a gente conseguiu uma rede que se comporta de maneira muito similar, apesar de ter um condutor a menos. Então, a demanda no transformador, que em corrente contínua ele é o conversor, ela ficou bastante similar, então demonstrou que não é necessário um conversor muito maior. E quando a gente olha a parte de condutores, a rede se comportou de forma bastante similar. Houve uma redução aí de corrente máxima em algum desses condutores e não houve nenhuma extrapolação de corrente como tinha acontecido na rede anterior, né? Até o slide anterior a gente estava falando de simulação pontual, então é apenas uma hora simulada, e aqui a gente está falando de resultados anuais. Então, todas as 8.760 horas do ano simuladas para entender esse impacto também durante a operação da rede. Então, a rede em corrente alternada, ela foi implementada, o primeiro cenário, né, o cenário base, ele está todo nessa seção aqui da apresentação, no lado esquerdo do gráfico. Na parte superior a gente tem as perdas e na parte inferior a gente tem a medição a partir da fonte. Então, o cenário em corrente alternada, ele tem aí próximo dos seus 9 GB de perdas no ano, que é bastante reduzida para unipolar, e já para bipolar é uma redução ainda maior. Essas reduções elas estão muito atreladas ali às perdas por transformação, né? Já quando é implementado, então, os sistemas fotovoltaicos que estão aqui nessa parte do gráfico, se tem aí um crescimento das perdas, como eu tinha comentado, né? Tem mais fluxo de energia na rede, então há mais perdas também, e o que é reduzido nos cenários de corrente contínua. Já a última seção aqui do gráfico, a utilização dos sistemas fotovoltaicos mais o sistema de armazenamento mostraram que eles diminuem ainda os níveis de perda e também proporcionam aí que a rede se torne, no balanço anual, ela se torne autônoma, né? Ela não está mais importando energia, ela está sim exportando energia para a subestação. Então, o que foi observado aqui é que a gente tem aí diferentes níveis para cada um dos cenários e as perdas elas foram diminuindo com a implementação. Então, no último ponto aqui, onde foi utilizado o sistema de armazenamento, eles conseguiram reduzir a perda porque a ideia de funcionamento deles é absorver durante o período de geração.
Então, especialmente próximo ao meio-dia, esses sistemas estão absorvendo a geração e eles vão proporcionando que essa descarga seja feita ao longo do período onde tem maior demanda, né? Então, do período de ponta ali logo às 20, 21 horas. Falando de tensão, que é um dos aspectos que foi buscado avaliar, para a corrente alternada foi observado que não houve a ultrapassagem de limite de tensão aqui. Então, esse box plot busca mostrar essa variação, mas não houve extrapolação. Quando a gente passa para a parte de corrente contínua unipolar, que é aquela rede que eu comentei que tem aí apenas 2 condutores carregados, era esperado, né, que a variação de tensão fosse um pouco maior, porque a gente tem muito mais carga nesses condutores. E o cenário bipolar, ele é aquele que eu comentei que se comportou de maneira bastante similar com a corrente alternada. Ele trouxe aqui a menor variação de tensão em relação à tensão nominal. Então, a gente mal consegue enxergar aqui o box plot. Então, comparando esses três, o que melhor se comportou nessa avaliação foi em corrente contínua bipolar. Saindo da transição energética, da avaliação de transição energética e partindo para uma avaliação de capacidade, que é aquela executada para o limite da rede, a gente tem no gráfico à esquerda aqui a potência máxima e os transformadores que são observados, então a potência registrada. E o que a gente nota aqui nesse gráfico da unipolar é que a corrente alternada, quando a gente considera os transformadores como o gargalo da rede, ela não tem uma entrega tão expressiva. Se a gente considerar os condutores como o gargalo da rede, essa rede ela consegue proporcionar muito mais energia. Então, por isso que foi adotado mais do que uma opção aqui para a corrente alternada. Então, ficou evidente aqui que o transformador hoje é o gargalo da rede. Já a corrente contínua, avaliando aqui e trazendo como os condutores, como o limitante, não foi possível chegar nos mesmos níveis do que a corrente alternada limitado pelo condutor. No lado direito, a gente tem os gráficos de corrente nos condutores e que estão aí setados para não ultrapassar o limite de 122 amperes. Falando agora da parte de capacidade bipolar, aqui a gente já vê um comportamento muito mais similar. Então, a rede de corrente contínua não fica mais atrás da rede de corrente alternada limitada pelos condutores. Então, a análise é a mesma, os eixos do gráfico também. E no lado direito a gente confirma isso nos condutores. Então a gente está aproveitando o máximo deles com esse cenário aqui, sem deixar de atender. Os resultados pontuais de capacidade, eu trouxe aqui em forma de tabela também, para a gente entender um pouquinho mais o que foi observado. Então, quando a gente está falando aqui de dados avaliados, né, a gente tem a potência ativa total, que é aquela potência entregue à carga, a corrente alternada, que aqui está representada pelo símbolo, né, de corrente alternada, que é a primeira coluna, ela tem uma potência ativa total entregue de 791 kW. Já em corrente alternada ainda, só que limitada pelos transformadores, já tem uma redução expressiva de quanto essa rede entrega. E a unipolar, já em corrente contínua, ela não entrega como a primeira coluna, mas ainda entrega um pouco mais do que a limitada pelos transformadores. Já a bipolar, a gente tem a mesma entrega às cargas, e então o quanto essa rede pode aumentar, né, quanto ela pôde aumentar de entrega em relação ao inicial, foi bastante similar com o primeiro cenário. Então, de resultado, né, a limitada pelo transformador mostrou uma capacidade ociosa aqui. Então, o transformador foi um gargalo dessa rede. A unipolar fechou aqui a análise como uma baixa capacidade de expansão. Então, quando nós olhamos aqui o fator de multiplicação da carga, a gente não consegue chegar no mesmo fator de multiplicação do que a corrente alternada ou do que a bipolar. E, por fim, então, a rede bipolar ela se mostrou aqui com a maior capacidade de expansão, sendo bastante similar com a corrente alternada, e se mostrou mais eficiente, porque quando a gente observa
as perdas totais dessa rede em corrente alternada elas são 15 kW e em corrente contínua 14. Então, observando, a gente houve um ganho de eficiência para essa análise. E também houve uma redução nas perdas totais, né? Falando de tensão, saindo de perdas e passando para a parte de tensão, a gente tem, eu trouxe aqui no lado direito apenas um gráfico ilustrativo de um dos cenários executados, porque a ideia é dizer que a gente tem os resultados para cada um dos pontos da rede ao longo dela, e em corrente alternada, em um cenário de capacidade máxima dos condutores, onde a gente utilizou o máximo deles, desconsiderando o gargalo de transformador, já é um cenário onde tem aqui cargas com nível de tensão abaixo do estipulado como adequado pela ANEEL. Então, a gente teve 179 cargas como adequado, algumas precárias e 0 críticas. E para os outros cenários, as cargas ficaram dentro do adequado. Mas claro que há modificação do comportamento da rede. Então, as linhas, especialmente as que estão pontilhadas, elas representam a tensão em cada um dos nós desse sistema, e a distância está no eixo horizontal, que mostra aí que ela, como esperado, né, fica mais baixo perto do final da rede. E é isso que modifica quando a gente analisa cada um dos cenários diferentes. Além dos cenários analisados anteriormente, da transição energética e capacidade, também buscou-se aqui avaliar o fator de potência da rede em corrente alternada e fazer uma análise de sensibilidade para entender como esse fator de potência influencia. Então, a rede simulada com fator de potência 0,92, que é o estipulado para a ANEEL para esse tipo de estudo, ela teve essa carga ativa de 791 kW. Quando a gente reduz esse fator de potência para 0,9, a carga ativa total também reduz. Então, isso mostra que a redução do fator de potência reduz a capacidade de atendimento da rede, reduz o quanto consegue ser o fator de multiplicador da carga, e também há aí um menor aproveitamento dos condutores. Tem mais perdas nas linhas e para que a carga continue sendo atendida, a gente consegue entregar menos. Então, quando a gente observa a primeira linha, né, quanto é entregue com fator de potência 0,92, a gente tem 791. Já com fator de potência 0,8, não é possível mais atender a mesma carga. A carga ela já é 682 kW de potência. Também há quando a gente observa essa linha com a eficiência da rede, apenas nas linhas, é um dado que pode confundir aqui, mas é porque a gente está reduzindo quanto é entregue também. Então, vale observar isso. E o aumento das cargas com níveis precários, né? Quando a gente reduzindo o fator de potência, aí também um aumento de cargas que não são atendidas com um nível de tensão adequado. Isso mostra que especialmente com redes com fator de potência mais baixo, se torna mais atrativo essa conversão para corrente contínua. E isso vai bastante de encontro com o que está acontecendo. As redes elas tendem a diminuir bastante o fator de potência com a entrada de novas cargas, né? Então, a gente está falando de veículos elétricos que são aí carregados com conversores, eles tendem aí a ter um menor fator de potência, se não tratado de forma adequada. Outra análise feita também foi a dos conversores. A ideia aqui é que a gente tem diferentes perfis de eficiência para um transformador e um conversor. Então, foi isolado essa diferença, buscando entender se a rede também proporciona algum ganho. Então, foi simulado a mesma rede com os conversores em eficiência de corrente alternada e conversores em uma rede de corrente alternada com a eficiência de corrente contínua. É um cenário idealizado, né? Não seria possível. Então, essa análise, quando a gente compara o sistema de corrente alternada com a eficiência de conversão de corrente alternada, comparado com o sistema em corrente contínua, com eficiência de corrente contínua, tem uma redução expressiva aí das perdas, cerca de 56%. Mas quando a gente compara também os cenários de
corrente alternada com a eficiência de corrente contínua e corrente contínua com a eficiência de corrente contínua, tem um acréscimo de energia produzida. Então, a medição aqui na fonte está em vermelho e está com sinal negativo, porque a gente tem um acréscimo de quanto a energia está sendo entregue no ponto de conexão. Então, falando sobre as considerações finais para a análise de corrente contínua, foi observado esse ganho de eficiência nos cenários, a redução das perdas e o aumento da capacidade de transporte. Então, a gente conseguiu, com um condutor a menos, entregar a mesma potência às cargas de uma maneira mais eficiente. Com isso, espera-se uma redução de CAPEX, ou seja, a ideia toda do estudo foi modificar o mínimo necessário da rede. Então, não houve modificação além da adoção, né, dos conversores, e esse é o único ponto de investimento. E espera-se também uma redução de OPEX, porque a gente tem menos perdas ao longo do ano. Então, a energia tem um custo com a redução de quanto a gente está deixando de entregar a carga. Espera-se que o OPEX seja reduzido também. Em relação à robustez do sistema, ambas as análises mostraram uma redução de sobrecarga, e a gente ainda tem um ponto a ser explorado aqui, que é a possibilidade do duplo unipolar. Então, todos os cenários comentados anteriormente, né, onde a unipolar ela não era tão atrativo porque usava só 2 condutores, e isso sobrecarregava a rede. Como a rede ela é implementada com 4 condutores, é possível utilizar aí um duplo unipolar com condutor de retorno, e assim multiplicar por 2 os resultados que a gente viu anteriormente na parte unipolar. E em relação à robustez, também tem toda essa pegada de integração entre transmissão e distribuição, que é bastante comentado nas referências, já que essa interface de conexão dos sistemas em corrente contínua é feita por um conversor, e o conversor é bastante controlável quando a gente compara com o transformador, que acaba sendo um pouco mais passivo. Em relação à sustentabilidade, foi observada aqui uma redução de emissões, né? A gente teve menos perdas e também um menor impacto socioambiental, porque não houve grandes mudanças, não foi necessário implantar uma rede ou instalar novos postes para essa simulação, né? Para essa implementação. Em relação à conclusão de forma geral do estudo, ele se mostrou bastante interessante e buscou aqui trazer cumprir aquele espaço, aquela lacuna na revisão bibliográfica, né? Então esse estudo trouxe resultados com base em dados reais. Então toda a rede foi implementada com base na base geográfica da distribuição. Então todos os dados lá simulados e disponibilizados pela distribuidora. Esse estudo teve uma viabilidade técnica, ou seja, foi possível, com algumas dificuldades, né, representar uma rede real. Foi um desafio que apesar de bastante complexo, foi possível, e com isso é possível implementar também diversas outras redes, já que a metodologia ela não delimita a rede, ela não delimita também o software a ser utilizado, né. Claro que foi optado por utilizar o OpenDCS por ele ser aberto, mas também a rede de Osório foi escolhida, mas pode ser escolhida qualquer outra rede. Houve também a contribuição para a transição energética, porque foi observado que a rede como ela está hoje, ela já passa por alguns gargalos, mas a implementação de mais geração distribuída acaba proporcionando alguns benefícios do que restringir esse crescimento. E o aproveitamento da infraestrutura se mostrou algo positivo. Como eu comentei anteriormente, não foi necessário fazer qualquer outra modificação além da conversão, além da transformação de transformadores para conversores. Em relação a trabalhos futuros que foram identificados, aqui possibilidades que foram identificadas, a padronização e regulamentação de redes de corrente contínua é um ponto bastante pertinente. Então, durante o desenvolvimento do trabalho, não foi identificado um padrão de nível de tensão. Então, por isso que o nível de tensão adotado foi a tensão de pico da corrente alternada, já que assim é garantido que o condutor não vai passar por nenhum comportamento diferente do esperado pelo fabricante dele. Então, se esse condutor já foi feito
para operar aí os seus 380 volts, não há nenhum problema de utilizar a corrente de pico da corrente alternada em corrente contínua. Então foi adotado esse 310 volts para corrente contínua. Uma das referências trouxe a possibilidade do uso de tensão acima da tensão de pico em corrente alternada. Então isso é algo que pode ser explorado. Não foi explorado no momento, mas a adoção de níveis mais altos de tensão foi trazido pela referência como algo viável e que faria reduzir ainda mais as perdas nesses sistemas, né? Um ponto a ser explorado também é a modelagem econômica da conversão. Então, no momento não foi abordado esse tema, mas é algo que é pertinente. Então, a gente tem toda essa questão de o custo de implementação do conversor, por outro lado, uma redução de perdas, e também a análise dinâmica da rede, já que o OpenDCS ele faz a implementação do estudo de caso, do fluxo de potência, em regime permanente. Então, a ideia é que estudos futuros possam entender essa análise dinâmica. Há também um ponto identificado aqui para estudos futuros da avaliação dos ganhos de eficiência na carga. Então, como eu havia comentado, né, as etapas de conversão que são reduzidas foram mostradas, a redução de etapas de conversão na conexão de sistemas, mas a gente ainda tem o ganho na integração de cargas. Então, eu estou utilizando aqui um notebook para fazer essa apresentação e ele está conectado à rede de energia por meio de um conversor, e o ganho desse conversor operar de corrente contínua para corrente contínua só com uma mudança de nível de tensão não foi avaliado no momento, mas também há algumas referências que dizem que há um ganho expressivo nesse cenário, e como a gente está falando de cargas modernas que estão cada vez mais utilizando conversores para conexão, então a gente fala de um computador, uma televisão, a lâmpada de LED e todos os outros cargas modernas, elas estão adotando cada vez mais conversores para essa conexão, e a redução de uma etapa aí pode aumentar ainda mais a eficiência. Outro ponto identificado é a inserção de geração complementar. Então, como eu comentei, né, os aerogeradores possuem aí uma integração bastante similar e pode ser adotado aqui para tentar reduzir a curva do pato comentado lá atrás, né? Então, ter essa geração mais espalhada ao longo do dia, visando aí ter um ganho de eficiência também no horário de ponta, por exemplo. Em relação à participação no programa de pós-graduação de engenharia elétrica aqui da URGS, a minha trajetória acadêmica, ela trouxe essa utilização de sistemas de corrente contínua já tem um tempinho. Então, em 2021, a gente fez a publicação do primeiro artigo relacionado ao tema no EEC, e a partir, foi resultado aí da iniciação científica. A partir disso, a cada ano a gente busca participar de conferências, seja especificamente sobre o tema de corrente contínua, mas também relacionado à transição energética, né? Então, em 2022, nós publicamos um artigo que buscava avaliar a parte de aterramento de uma subestação subterrânea, porque a ideia dessa subestação é não utilizar o espaço físico, porque ele já é bastante disputado nas áreas urbanas que têm um adensamento populacional. Então, esse artigo aqui buscava justamente utilizar a própria carcaça do transformador para aterrar ele, para que ele não ocupe uma área ainda maior. Então, ele pode ficar subterrâneo e ainda cumprindo aí os requisitos de segurança. Em 2022 ainda também a publicação do artigo que seguia na linha do primeiro, aqui com alguns resultados mais aprofundados e uma análise já dinâmica, sendo que o primeiro artigo era uma análise pontual. Então, em 2022 nós já tínhamos aí geração, e essa geração variando ao longo do ano. Em 2023, ainda sobre transição energética, aqui a ideia foi publicar um artigo avaliando a transição energética e o impacto, não falando de corrente contínua em específico, mas já se pensava nesse momento algo relacionado a isso. E no ano passado, o tema também ele acaba não sendo exatamente corrente contínua, mas como eu comentei, né, a ideia sempre foi essa parte da transição energética. Então, em 2024, nós publicamos um artigo que é a conversão
de usinas eólicas em usinas híbridas. Usinas híbridas, elas também são chamadas de usinas associadas pela regulação, mas a gente pegou uma usina eólica e fez a implementação de um sistema fotovoltaico nela, buscando que se fosse utilizado de uma maneira mais eficiente o sistema já implementado. Então aqui foi um estudo que nós conseguimos aumentar o aproveitamento da rede implementada, já que ela é uma rede dedicada para a interligação de um sistema de geração eólica, e a gente colocou um sistema solar que aproveitou dessa mesma conexão. Ainda sobre a corrente contínua e alternada, nós fizemos a publicação do artigo na revista, foi um grande feito aqui para o laboratório, e a gente vem trabalhando nos últimos tempos para a publicação de mais um artigo em revista que está em desenvolvimento. As referências utilizadas para esse estudo aqui que eu apresentei estão nesse slide aqui. E com isso, e buscando aqui esse fechamento, tá? A transição energética que foi avaliada aqui em diferentes aspectos, né, buscou então fazer esse estudo de caso pensando na atualização de redes que já estão implementadas e tendo como objetivo não ter grandes impactos, grandes mudanças nessas redes, para que não se tenha aí um impacto socioambiental tão grande e que também se possa adotar cada vez mais fontes renováveis e para ter redes mais eficientes. Então, com isso, eu encerro aqui a apresentação e fico aberto a perguntas.